irmãos, graça e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Moisés e eu vou estar fazendo toda semana vídeos, trazendo mensagens, trazendo palavras para nossa reflexão. O motivo de eu estar com esse fone aqui, porque o microfone, a qualidade dele é melhor do que a qualidade do áudio do microfone do celular. Ele não pega ruídos, esse tipo de coisa. Então eu vou usar ele para captar o áudio, ok? Então vamos lá. Vamos ler em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Gente, o que eu posso dizer sobre isso? Aqui, Paulo está falando sobre apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, um culto racional a Deus. E muitas vezes a gente fica sem entender o que é isso. O culto racional é você entregar tudo aquilo que é devido a Deus com entendimento e não por emoção. Deus não quer que você faça nada por emoção. Deus quer que você faça as coisas para Ele por entendimento. Porque ao fazer as coisas para Deus por emoção, você acaba muitas das vezes se questionando depois: mas eu fiz aquilo para Deus e era emoção, eu não queria fazer daquela forma, eu não queria começar daquela forma. E Deus não age pela emoção. No vídeo anterior eu falei sobre a questão de entender a maturidade do amor de Deus. A gente precisa de entender isso. Eu peço a vocês que entendam o seguinte: a maturidade de Deus é algo que a gente não consegue compreender. E quando Ele fala para entregar o culto racional, é um culto que Ele fala sobre questão de maturidade, de entender aquilo que você está fazendo para Deus. Nós vamos agora para Gênesis 22 para complementar aquilo que eu estou falando, que é a palavra onde Deus prova a Abraão. Versículo 9 diz assim: Chegando no lugar onde Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar sobre ele e dispôs a lenha. Amarrou Isaque seu filho e deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda as mãos sobre o rapaz, e nada o faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Aqui é quando essa passagem vai falar quando Abraão alcança uma parte da promessa que Deus tinha feito para ele, que é que ele teria um filho, que ele seria pai de nações, mas a primeira promessa dele de Isaque. E quando Abraão tem Isaque, ele se sente realizado. Quantas vezes você recebeu de Deus uma palavra, de Deus uma mensagem, de Deus falando para você: olha, aquilo que você tanto queria vai acontecer, e você: glória a Deus, maravilha. E aí chega um determinado momento que Deus vai falar assim: sabe aquilo que eu te dei? Eu quero de volta. E aí? O que você vai fazer? Muitas vezes as pessoas falam assim: não, mas que Deus é esse que me dá as coisas e me pede? Deus precisa saber onde está o seu coração para Ele te confiar coisas maiores. Como é que Deus daria uma nação a Abraão a partir da descendência dele, sendo que quando ele tinha o pouco, que era seu único filho, ele se agarrar àquele ali e não deixasse? Porque muitas das vezes a gente tem uma promessa em Deus, tem um chamado em Deus maravilhoso. Às vezes nós ouvimos falar coisas maravilhosas que Deus disse a nosso respeito, mas aí a gente vai e simplesmente fala assim: não, eu tenho um chamado bacana, eu tenho um propósito ótimo. E aí quando Deus pede para você sacrificar o seu Isaque, sacrificar aquilo que é precioso para você, você fala assim: não,
não, Senhor, não. E aí é engraçado porque as pessoas, vou falar nós, muitas das vezes nós abraçamos mais as coisas que nos foram dadas do que aquele que nos deu. Vocês compreendem? Muitas vezes a gente está abraçando mais as coisas que Deus nos deu, que é tudo concedido por Ele, e nós esquecemos que é Ele quem dá. E muitas vezes a gente fala assim: eu tenho um chamado, Deus falou comigo que eu vou pregar em nações. E aí, o que você está fazendo para pregar em nações? Você está chorando pelas nações? Você está lutando por essas nações? Você está gerando aquilo ali? A pessoa fala assim: o meu chamado é ir para a África, o meu chamado é ir para lugares distantes. Seu passaporte está pronto. Muitas das vezes você tem um chamado maravilhoso, mas o medo de não entender, o medo de sacrificar aquilo que é precioso para você em prol da vontade de Deus, nos faz às vezes retroceder na nossa caminhada. E o Isaac era tudo o que Abraão tinha, era o que ele mais desejava naquele momento. E aquilo é uma coisa que o dinheiro não ia pagar. Você pensa agora, Deus falando assim: olha, o seu maior bem eu quero para mim. Abraão negou tudo. Ele entregou tudo. Ele negou o seu eu. Você acha que o coração de Abraão não estava gritando por dentro? Eu vou ser pai daqui a um tempo e a gente já tem uma noção, a gente já começa a entender o valor de uma vida, muito mais noção do que a gente tinha antes. E o valor da vida para Abraão, aquilo ali era o tudo dele. O Isaac era o presente de Deus dele. E Abraão estava disposto a abrir tudo. Eu vou abrir mão daquilo que é tudo para mim, daquilo que é o meu maior tesouro, porque aquele que me deu esse maior tesouro é muito maior do que todas essas coisas. A gente fica preso a coisas pequenas. Quem disse que Deus não poderia ressuscitar Isaac? Quem disse que Deus não poderia fazer com que Isaac não morresse? Quem disse? Abraão, talvez, ele não pensou nada disso. Ele não especulou, ele só foi obediente. Muitas vezes nós, como também Isaac, ele era um filho da promessa. Às vezes você tem uma promessa assim como Isaac. Você é filho, você fala: Deus, eu sou filho de Deus, eu tenho uma promessa. Ou então, eu ouvi quando eu era pequeno que eu tenho uma promessa e hoje eu não vivo ela mais. Hoje está parecendo que eu estou indo para o matadouro. Está parecendo que eu estou indo para a minha morte, estou caminhando para a minha morte. Mas eu ouvi meu pai falar que eu tinha promessa. Eu vi pessoas falar que eu tinha promessa. Eu ouvi falar que eu era filho da promessa, que Deus tinha algo grande a meu respeito. Eu ouvi. E hoje parece que eu estou caminhando para ser sacrificado. Muitas vezes a vida de alguém que vai estar me ouvindo está se encontrando dessa forma. Mas você, como Isaac, você ofereceria a sua vida como um sacrifício vivo? Você ofereceria o seu tudo, que no caso é a sua vida, o seu tempo, tudo que você tem, como um sacrifício vivo? Aquilo que Deus está te pedindo não é para te matar. Aquilo que Deus está te pedindo, muitas das vezes, é para testar aonde está o seu coração. É para testar se Ele pode confiar coisas maiores em você, porque você vai obedecer. Como é que Deus dá grandes tesouros para as pessoas? Como é que Deus pode falar assim: olha, você vai ser próspero nessa terra, se você, quando alcançar a prosperidade, vai sair da presença dele? Deus não é tolo. Como é que Deus pode falar assim: eu vou te dar um ministério maravilhoso, você vai salvar vidas e vidas, sendo que você não consegue lidar com pessoas? E quando Deus coloca pessoas na sua vida para você lidar, você simplesmente se afasta das pessoas, você simplesmente entra em conflito com as pessoas.
Gente, eu estou falando isso não só para vocês, isso é reflexo daquilo que eu já vivi. Muitas das vezes eu ouvi desde pequeno que eu tenho uma grande promessa, e em muitos momentos eu não queria sacrificar aquilo que era o meu tempo, o meu lazer, como tirar um tempo para orar, tirar um tempo para poder falar do amor de Deus, tirar um tempo para poder dedicar a isso. E eu quero dizer para vocês o seguinte: Abraão foi muito obediente em relação a ele entregar tudo que ele tinha para Deus, tudo. Mas Isaac também entregou tudo. Ali nós vemos uma obediência, um entendimento de Deus que muitas vezes a gente precisa de ter. Olha, se Deus foi quem prometeu, aquilo que Ele te pediu não vai te matar. Aquilo que Deus falou para você não é para te destruir. Muitas vezes aquilo que Ele está te pedindo vai levar o seu coração e seu entendimento a um novo nível de fé, um novo nível de entendimento, um novo nível de paciência, porque Deus sabe que se fosse de outra forma você não chegaria àquele lugar. Isaac era filho da promessa, mas ele estava disposto a morrer pelo seu Deus, a morrer no entendimento, acreditando na palavra do seu Deus, mesmo que isso interrompesse aquilo que lhe foi prometido, porque foi pedido de Deus. Ele não saberia como ele ia alcançar a promessa que Deus falou para ele se ele morresse novo. Ele poderia questionar o pai dele e falar assim: pai, você não falou que eu tinha uma promessa? Você não falou que eu sou filho da promessa? O Senhor vai me sacrificar? Ou então correr do pai dele. O pai dele já era velho, podia muito bem correr, podia muito bem fugir do pai. Mas não, ele escolheu perseverar, ele escolheu estar na presença do pai. Falou assim: olha, eu confio no meu pai, eu confio que o que ele vai fazer ali, eu não estou vendo os recursos, eu não estou vendo o sacrifício, eu não estou vendo a provisão, mas eu vou caminhar com o pai. Muitas vezes as pessoas deixam de ver os recursos, deixam de ver a provisão e deixam de caminhar com o pai. Quantas vezes você na caminhada, talvez você começou a caminhar com Deus, você começou na caminhada, você começou em algo maravilhoso, em direção a um lugar de decisão, em direção a um lugar que seria um ponto-chave para o seu ministério. E quando você viu faltar a provisão, quando você viu faltar algo que fez o seu coração tremer, algo que talvez ia te fazer sofrer, você falou assim: não, eu não quero isso para mim. Olha, Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus misericordioso. Então, aquilo que Ele está fazendo para você é para fazer você crescer. Não deixe que o medo atrapalhe você de alcançar a sua promessa. Não deixe que a visão da falta de recurso venha fazer você deixar de alcançar a promessa. Não deixe que você, vendo que Deus está te pedindo para sacrificar algo precioso para você, você deixa de sacrificar aquilo porque você acha que aquilo é mais valioso. Tenha em vista que o que Deus faz para você, aquilo que Deus está planejando para você é algo eterno. Talvez o bem que você tem, talvez aquilo que Deus pediu para você deixar, você vai sofrer, você vai ter uma tristeza momentânea, mas o peso de glória daquilo que vai acontecer com você por você ter obedecido é eterno. Talvez por entender aquilo que Deus queria naquele momento, aquilo que vai acontecer com o seu caráter, vai forjar o seu caráter de uma forma que ele nunca mais vai poder ser confrontado. Entenda que quando Deus te pede uma coisa, Ele já sabe.
Ele já sabe a sua dificuldade, Ele já sabe onde dói, Ele já sabe que você vai sentir dor em determinadas coisas que Ele te pedir, que você vai sofrer. Mas Ele sabe que talvez se você não abrir mão desse tesouro que você acha que tem, muitas vezes nem é tesouro. Talvez você ache que é um tesouro e aquilo Deus está pedindo você para abandonar, porque aquilo está te arrastando para trás. Talvez você está arrastando o seu orgulho, e seu orgulho está querendo te jogar a ladeira abaixo, e Deus está falando assim: deixa isso de lado, vem para cá. Às vezes Deus está falando assim: olha, deixa a razão de lado, e vem para minha presença. Ajuda o meu ministério a avançar. Deixa a sua certeza, deixa a sua garantia de lado. Eu sou sua garantia, você não precisa de mais nada. Hoje em dia, nós fazemos parte de uma geração, nós vivemos numa geração que as emoções estão muito fortes, muito latentes. Nós vemos pessoas, eu vejo os jovens da minha igreja, eu vejo os jovens hoje em dia na presença de Deus, alguns muito mais apaixonados do que eu fui. Eu vejo uma entrega muito grande, muito maior do que eu fui. Só que a emoção está conduzindo eles. Às vezes aquela entrega maravilhosa que eles estão fazendo, eles estão se derramando na presença de Deus. Lembrando que eu não estou julgando ninguém, gente. Eu acho maravilhoso. Eu fico com os olhos cheios de alegria quando eu vejo pessoas se derramando, chorando na presença de Deus, mostrando Deus é tudo. Mas quando o tempo fecha, a música acaba, você chega no seu quarto, Deus tem que ser o seu tudo. Qual é o tudo que Deus está te pedindo agora? Qual é o Isaac que Deus está te pedindo agora? Qual é o sacrifício que Deus está te pedindo para que você faça? Qual é aquilo que você vai ter que abandonar? O que é que você vai ter que deixar para trás? É hora de você abrir mão de algumas coisas para você alcançar a promessa. E fica tranquilo, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deus, ele não precisa de ordem para fazer as coisas. Deus, ele faz o extraordinário, ou seja, não tem ordem. Ele não precisa de ordem, ele não precisa de cronograma, ele não precisa de fila, ele não precisa de que o homem interfira para que o que ele prometeu venha acontecer. Ele só precisa da palavra dele. E se ele já disse a palavra dele, vai se cumprir. Se ele já disse que ele vai te curar, ele vai te curar. Siga a presença dele. Se ele disse que os seus sentimentos vão ser curados, se ele disse que ele vai curar as suas emoções, ele vai curar as suas emoções, mas você tem que permitir, você tem que caminhar para que as suas emoções sejam curadas. Se ele falou que ele vai mudar a sua situação financeira, que ele seja o seu tudo, que as suas finanças estejam focadas nele. Fala: Deus, o Senhor me deu, mas tudo é teu. O que o Senhor quer que eu faça com aquilo que o Senhor está me dando? Deus, o que o Senhor quer que eu faça com o dom que o Senhor me deu? O que o Senhor quer que eu faça com as pessoas que você está colocando ao meu redor? O que o Senhor quer que eu faça com essa oportunidade de perdoar? O que o Senhor quer que eu faça com essa situação que eu estou vivendo? Pare e pense um pouco. Peça a Deus para te dar discernimento, entendimento, que eu sei o que você vai viver, o extraordinário na presença de Deus. Este é o ano extraordinário. Vamos viver com Deus, vamos viver aquilo que Deus prometeu para nós. E no dia que você começar a viver, e no dia que você estiver vivendo aquilo de fato que Deus prometeu para você, você vai lembrar dessa palavra. Que Deus abençoe vocês.